se tiverem um litígio, aonde é que vão litigar, em que língua é que vão litigar, em que tribunal e em que condições é que vão litigar. Bem-vindos ao Step Talks. O meu nome é Pedro Castro Henriques, sou o CEO da Strong Step e o vosso host. E tenho aqui connosco Vasco Leal. Muito obrigado. Viva. Olá Pedro, prazer, mais uma vez obrigado pelo convite. Muito obrigado por estares aqui hoje connosco. E melhor que eu te apresentar, até te pedi aqui para fazeres aqui um bocadinho uma apresentação e contares também o teu percurso, onde é que nasceste, onde é que estudaste e de que forma também é que isto acaba depois por moldar toda esta tua carreira, que é muito impressionante e interessante. Então, se calhar, passando a bola a ti, Sim. nasceste... Obrigado, nasci aqui no Porto, já não posso dizer há quantos anos, já parece mal, mas já advogo há mais de 25 e comecei a minha carreira, sempre fiz vida tendo por base a cidade do Porto, embora hoje em dia é uma carreira a nível internacional. Uma opção, uma mudança de paradigma que fiz mais ou menos a meio da minha atividade. Mas Já são mais de 25 anos, não é? São mais de 25 anos. Comecei aqui no Porto, estudei orgulhosamente numa universidade privada, na Universidade de Lusíada, onde fiz o curso de Direito. Fiz um estágio normal na Ordem dos Advogados e isso implicava, na altura, uma dedicação enorme, muito trabalho de tribunal, processo civil, processo crime. E eu tive o privilégio de fazer o estágio com professores universitários nessa área, que me deu bastante conforto para trabalhar o processo, o tribunal, que era algo que o estágio pedia e que depois, em continuidade, fui trabalhando, fui desenvolvendo, representando companhias de seguro internacionais aqui, áreas de seguro, muito processo civil. E isso deu um arcabouço e um conforto bastante grande para trabalhar essa atividade. Terminado o curso, terminado o estágio, a atividade profissional continuou por mais uns anos assim e aproximadamente ali no período de 2008, 2009, coincide com a enorme crise internacional que tivemos, muita gente, e eu pessoalmente senti muito isso, muita gente sentiu a necessidade de procurar novos mercados, procurar alternativas, e tu provavelmente recordar-te-ás da quantidade de gente que nessa altura emigrou para Angola, Moçambique, Brasil, à procura de novos mercados, novo potencial de trabalho. O que coincidiu também com um desenvolvimento enorme das comunicações, e nomeadamente o transporte aéreo, a chegada com o novo aeroporto a partir de 2004, 2005, e o potencial de internacionalização disparou. E eu em 2008, 2009 também percebi isso, muita gente a sair do país, muita gente a começar a descobrir o nosso país também, e isso coincidiu com o master que eu decidi fazer na altura em Madrid, no ISDE, Instituto Superior de Direitos e Economia, um master sobre administração e gestão de escritórios de advogados. Foi a melhor ferramenta que eu julgo que pude obter para poder organizar a minha casa de tal forma que me sentia confiante e confortável para poder aconselhar os outros a gerir a casa deles de determinada forma também, porque se eu sei gerir a minha e sei como fazer, sinto-me muito mais à vontade para poder transmitir essa informação aos meus clientes. Perdão. Fiz esse master de um ano e meio aproximadamente em Madrid e tive a sorte de ganhar um prémio. Eu julgo que devo ter sido o único a concorrer ao prémio e foi por isso que ele me foi atribuído, de Direito e Contratos Internacionais, que fiz de imediato também no ISDE, partilhado com a Universidade de Colômbia em Nova Iorque. Foi um período em que mudei o meu mindset relativamente à atividade e à forma como exercia a minha atividade profissional. Já me começava a cansar e a não ver grandes perspectivas de futuro na área do contencioso, dos litígios em tribunal, por variedíssimas razões que tu sabes, as demoras nos tribunais, a falta de formação e instrução de muita gente que trabalha à volta dos tribunais, e começava a ser frustrante não ter retorno a vários níveis, numa área de trabalho onde em determinada fase te sentias bem, mas começava a ser frustrante perceber que era uma área que não funcionava,
pura e simplesmente não funcionava. Nós tínhamos muita dificuldade em explicar aos clientes, horas infindáveis que passávamos em tribunal, sem fazer praticamente nada, porque estávamos à espera de fazer uma audiência, por exemplo. E eu senti necessidade de mudar um pouco o meu paradigma de trabalho e foquei-me na altura em algo que hoje em dia é um lugar comum, é uma frase perfeitamente vulgar, que foi ajudar os portugueses a sair e ajudar os estrangeiros a descobrir o nosso país. No fundo, foi construir pontes, munido de outras ferramentas acessórias à minha atividade, mas que são fundamentais, como as ferramentas tecnológicas, o recurso a ferramentas tecnológicas, o recurso às línguas, falar línguas, muitas línguas, poder coordenar e trabalhar com pessoas que tinham interesse em Portugal ou que queriam sair de Portugal. O simples cliente que quer abrir uma empresa em França, isso era um exemplo normal. Enorme comunidade imigrante a norte de Portugal. Pessoas que imigram para Luxemburgo, Bélgica, França, Alemanha. Chegam lá, querem constituir sociedades, têm questões de segurança social, têm as questões banais do divórcio, casam em Portugal e depois compram uma casa na Suíça e divorciam-se, querem se divorciar em França porque entretanto tiveram um problema e constituíram uma sociedade lá. Todas estas questões implicam uma internacionalização em que nós tínhamos de acompanhar o cliente. E isso, ao mesmo tempo, como sabes também, que Portugal passou a ser um país sexy e as pessoas começaram a entrar por aqui dentro e perguntar, a querer saber, não só a nível individual no investimento, por exemplo, na área imobiliária, mas muito na área empresarial. O caso dos nossos vizinhos espanhóis que olham para Portugal com muita atenção e onde investem muito. Hoje em dia, no ano passado recente, por exemplo, a comunidade imigrante, a comunidade americana, fortíssima a entrar no nosso país e a procurar todo tipo de investimentos. E hoje o tipo de atividade que mais exerço vai nesse sentido, de consultoria internacional, em que muitas vezes não tenho tanta intervenção direta nos assuntos, tenho muitas vezes um papel muito mais importante na coordenação de trabalho que se reparte por vários ordenamentos jurídicos. Entre os Estados Unidos, Portugal, ou empresas que querem depois sair e passar a internacionalizar e ir para a França ou para a Suíça, para a Espanha, e é preciso coordenar todo esse trabalho quando o teu cliente é português ou quando o cliente chega a Portugal não sendo português. Tem sido mais ou menos essa atividade, algo onde me sinto bem neste momento, me obriga a viajar muito, mas é algo que me encanta também e por isso tem sido mais ou menos esta a evolução da minha vida a este nível. Pois tu também tiveste 20 dias em São Francisco, não foi no programa? Fiz, sabes que, como te dizia, nós tentando dizer, transmitir-te aquilo que eu acho que é ou que deve ser o advogado dos nossos dias. O advogado atual deve ser formado por três elementos base, na minha opinião. A excelência técnica, sem dúvida nenhuma, tem sempre de a ter. Tem de ter um conhecimento muito próximo, estar muito confortável a trabalhar, quer em parceria com o cliente, quer na sua própria organização, a área tecnológica, munido de ferramentas atualizadas que permitam uma evolução e uma fluidez de trabalho que vá ao encontro das necessidades do cliente, e depois tem de ter business. O advogado, além de criar o seu próprio negócio, deve também poder aportar negócio aos clientes. Cross-selling, apresentando uns clientes a outros, identificando o potencial de negócio e de trabalho para os seus próprios clientes. E o advogado hoje em dia, se tiver isso, consegue ter sucesso no mercado. E evidentemente, para ter isso, é preciso estar perto do cliente, saber a linguagem que o cliente fala, as necessidades que o cliente tem, conhecer o negócio dos clientes. E claro, em cima disso tudo, falar línguas, apresentar potenciais parceiros aos clientes, viajar com os clientes. E tudo isso são ferramentas hoje em dia que, se o advogado não tiver, não consegue dar uma resposta cabal ao cliente. E foi nesse sentido que em tempos fiz um programa com o IE, o Instituto da Empresa, em Espanha, chamado Legal Bridge to Silicon Valley. E que no fundo se traduziu em fazer uma visita e um estudo consideravelmente detalhado sobre a forma de funcionamento de organizações na área legal e de instituições como Google, LinkedIn, na altura era o Twitter, YouTube,
Facebook, por isso foi uma experiência incrível. Passamos uma série de dias em Silicon Valley, em São Francisco, e foi uma experiência bestial, foi memorável. Isto é muito incrível, este trajeto e até esta evolução, este contexto histórico que tu estás a dar, porque eu vejo aqui quase mundos paralelos que se tocam. Curiosamente, a Strong Step, que é uma empresa de melhoria de processo e de apoio à certificação e de boas práticas internacionais, teve desde a sua gênese, que foi em 2008, éramos um centro de inovação para a qualidade de software, tivemos um mês nos Estados Unidos, em Pittsburgh, e depois fomos criados no ano a seguir da crise, que estavas a falar, de 2009, subprime. Portanto, quando nós criamos a empresa, os primeiros 6 meses não vendemos nada, porque ninguém queria comprar nada a ninguém. As pessoas estavam a ver o que é que isto vai dar, não é? Tudo com muito medo. Tudo a estourar, tudo... Verdade. Os créditos, não é? Começou nos Estados Unidos, com os créditos que se dava à torta e à direita, e depois veio por aí a avalanche e veio afetar a Europa toda, financeira, o mercado, tudo. Então, até que nós realmente tivemos que fazer isso. Tu estavas a falar que é fundamental, e essa tua visão certamente é parte do teu sucesso, que é o perceber as necessidades, perceber o negócio do cliente, antecipar quais são os problemas que eles realmente estão a enfrentar e que são importantes para eles, não é? Muitas das vezes conseguimos pôr nós temos os líderes que nos estão a ouvir, os CEOs, CFOs, gestores de grandes empresas, de PMEs, de empresas que se estão a internacionalizar, startups que nos estão a ouvir, sabem bem o que é isto, é ter dificuldades, ter necessidades, seja elas do foro legal, de compliance. E sentirem-se confortáveis no destino, Pedro. E sentirem-se confortáveis no destino, no mercado, para onde querem ir ou onde vão trabalhar. Exato, e essa ponte, tu teres estado lá, teres ido ver a parte legal, como é que é o Twitter, o Facebook, o LinkedIn, o YouTube, o Google, parece que não, mas Oracle desmistifica aquela coisa de, não, eles são tipo supra-sumos, são americanos e são tipo extraterrestres e têm 2 cérebros. Nada disso. Tal como nós, iguais a nós, com muitas vezes com uma perspicácia que o português tem, o que muitos portugueses têm, e com uma sagacidade, com uma atenção às coisas, que nos permite, com trabalho, com estudo, com investigação, com procura de conhecimento, permite-nos estar ao nível dos melhores do mundo e ter um reconhecimento em mercados diferentes que muitas vezes não é dado cá. Exatamente, e era nesse ponto que eu queria pegar, que é realmente espetacular tu teres ido lá, teres feito o trabalho de casa, não é? E que eu aconselho a toda a gente que aqui está a ouvir, seja numa área legal, seja numa área mais tecnológica, noutras áreas, realmente tu ir ao mercado e aos mercados onde tu queres interagir, não é? Tu falaste de Madrid, falaste de Estados Unidos, deste contacto... E falo-te, por exemplo, há 2 meses atrás de Singapura. Ou falo-te há 1 ano atrás da Índia. Portanto, e esta proximidade e este sair do conforto, da zona de conforto, ficar, vamos dizer, nos nossos escritórios, na nossa zona habitual, o darmos esse passo é que nos realmente faz crescer e que nos faz desafios e que nós muitas vezes não sabemos o que é que vem aí, mas testamos as águas, vamos mais longe. E Pedro, desculpa interromper-te, exatamente na área legal e nessa mudança de paradigma de que falava, quando comecei o meu estágio, um dos conselhos do meu patrono era: o advogado tem de ter paciência. Tem de se sentar na mesa no escritório e esperar que os clientes batam à porta e apareçam, porque o advogado tem de ser paciente, porque os clientes não caem do céu, desde logo quando estamos a começar a atividade. Hoje em dia é exatamente o contrário. Se o advogado não anda da perna, como se costuma dizer, se não se mete ao caminho, se não vai à procura, se não vai a eventos de network, hoje em dia ter uma boa rede no LinkedIn, bons contactos no LinkedIn, por exemplo, coisas que tu consegues fazer a um nível global, não consegues, não vais lá. E outra coisa que eu gostei muito do que tu falaste e que acho que quem nos está a ouvir pode sempre tirar daqui boas dicas e pensar também como é que isto se aplica nas suas vidas e da vida das suas empresas, a questão de tu ires com os clientes, fazeres as viagens, acompanhar as viagens, dar-lhes conforto, não é? No fundo, eles sentem-se que estão mais acompanhados, mais seguros, não é? Sem dúvida. De alguma forma mais tranquilos para se focarem no seu core business e não nas questões que não são, não é que não sejam importantes, não é? Do legal, do ponto de vista dos próprios oportunidades e contratos. Às vezes em coisas muito básicas, Pedro, como o trato social que tens de ter no destino das tuas operações negociais. Incrível. Sabes que em Madrid, por exemplo, fazes os negócios, ou quando os estás a fazer imediatamente após, com uma comida.
com uma cerveja, com uma copa de vinho, como Isso é costuma muito dizer. importante. E nós temos de ter essa percepção. Como se fores a Singapura, as coisas já são diferentes. E na Índia, ainda Exatamente. mais. E por falares nisso, E nós lembro-me... temos de ter esse conhecimento, esse know-how e transmitir esse conforto ao cliente, dizendo-lhe, cuidado porque vai acontecer isto, não fique surpreendido, não leve a mal, não interprete mal as coisas, porque as regras aqui são assim. E nós temos de jogar segundo as regras, ou no campo onde estamos a jogar com o nosso potencial parceiro de negócios, mas nós temos de respeitar essas regras, sob pena de entrarmos com o pé esquerdo, como se costuma dizer. Não é? Exatamente, e isso é muito curioso porque houve um CEO que também entrevistamos, o Tiago Gonçalves, que nos falou de um livro que é ele é de uma multinacional de 450 pessoas, criada em Portugal e que já está em 6 países, com escritórios em 6 países. Ele falou-nos de um livro curioso que é os The Conquerors, Os Conquistadores. É um livro sobre a história de Portugal escrita não por um português, mas que num dos episódios muito curiosos, ainda estou a ler esse livro, ainda estou ali nos 10% do livro, mas ele fala da história de quando o Vasco da Gama estava, já tinha passado o Carbo das Tormentas, tinha passado aquela baía de Moçambique, e entre Madagascar e Moçambique, e começou a ter contactos com os outros povos e chegou ali à Índia, antes de ir falar com o sultão de Calcutá, que era realmente o que eles queriam trazer, era as especiarias para Portugal, e todas aquelas coisas que dependiam da rota da seda, e ele queria fazer um curto-circuito e diminuir 6 vezes os custos, que era uma proposta de valor muito interessante, livrando-se muitos intermediários e muitas taxas deste sultão, que estava muito por trás deste sultão de Calcutá, e ele conhece 2 tunisinos. Quando eles chegam à Índia, vão à terra, portanto, eles mandam, claro, nunca mandam o principal à frente, não é? Porque nunca se sabe o que é que vai acontecer, se vai ser morto, se vai ser torturado, se vai preso, capturado, raptado, não sabem. Então, mandaram um português que foi lá e foi recebido pelos hindus. Os hindus perceberam, ok, que ele era de outra região que eles não conheciam, mas viram ali algumas ligações, então chamaram um tunisino que sabia falar galego, 2 tunisinos sabiam falar galego, e mais veneziano, não sei como é que se diz, a língua de Veneza. Então, eles começaram a falar, primeiro, o português ficou em choque, como é que eu viajo durante 90 dias e depois chego a um sítio em que falam português, quase português, não era galego, era quase português. Mas eles começaram a dizer quais eram os hábitos das cortes, como é que funcionava o sultão, como é que funcionava as cartas. Era um mundo totalmente novo para eles. Sim, sim. Mas que se não fosse isto, lá está, é o que tu estavas a dizer, que se não fosse esta questão de saber, ok, temos que primeiro, lá está, em Madrid, para eles confiarem, podes estar ali a negociar muito, mas se não fores aos bares com ele, se não beberes, ele está-te a tirar a folha quando tu estás ali nos bares a beber Totalmente. copos e ver como é que tu és, e se tens princípios e que princípios tens, faz não é? parte da cultura. Muito Faz parte da importante. cultura. E quem vai para Nova Iorque, não é? E aí também nos contaste aqui na preparação o choque cultural que tu tiveste lá, não é? Quando chegaste Sim. lá à Google, não é? Depois vou-te pedir exemplo. para contares essa história. Mas estes choques culturais e estas dicas e a tua e de quem está a tentar fazer esta internacionalização, a capacidade linguística é fundamental e a capacidade Essencial. cultural... São ferramentas que tu tens de ter, assim como o recurso a ferramentas tecnológicas que te permitem, quando acompanhas um cliente, ter toda a informação no teu computador, a que o cliente acede diretamente porque tem uma conexão ao programa que tu fazes para a gestão do escritório e que lhe permite um acesso direto e consulta de toda a informação, mas tu teres ali poder de resposta imediata, porque estás numa negociação, estás numa revisão contratual e se dizes, agora tenho de falar para o escritório em Portugal para saber se durante o dia de hoje ou amanhã, ou eventualmente até depois da manhã fazem uma revisão ao documento. Isso é inaceitável, não é? Nós temos de estar ali preparados para ter poder de resposta imediata. Sim. E isso obriga-nos a estar munidos dessas ferramentas e, claro, ter jogo de cintura, teres músculo para poder responder a essas coisas no imediato. Isso é fundamental. Portanto, agora há uma série de questões de compliance, pronto, para além do regulamento de proteção de dados, a Europa tem sido adepta de produzir com algumas vantagens, mas pronto, também traz aqui muitos desafios, diretivas como a questão da European AI Act, a questão do DORA para a área financeira, a questão do NIS 2, que é uma diretiva em que obriga a ter um conjunto de, vamos chamar de mínimos de cibersegurança. Portanto, todas estas novas legislações, estas diretivas europeias que acabam por pôr a bitola mais alto e também obrigar a ter um certo arcabouço, não é, para as empresas conseguirem acompanhar. Sim. Nomeadamente na área de compliance, na área
em que é necessário respeitar uma série de parâmetros para cumprimento dessas normas. Não é uma advocacia muito fértil ou uma consultoria jurídica muito fértil, porque tu, por exemplo, tens checklists para Sim. cumprir ou para respeitar e Anda o um comum bocado- dos advogados respeita e vê se a checklist está cumprida e se foi respeitada e se assim está, tudo muito Sim. bem. Aí é uma coisa. Nesses departamentos, nessas áreas, da experiência que tenho, o poder de resposta e a informação dada ao cliente tem de ser muito mais rápida, muito mais eficaz. Os assuntos não podem passar para o compliance determinado da estrutura financeira, um banco, etc., e demorar tempos infinitos até que haja uma resposta para que os processos e que os negócios possam seguir. E que está a Isso é acontecer inadmissível. muito isso, a travar muitos projetos na Europa, não é? Muito. Nós próprios já temos uma situação que o projeto atrasado 1 ano, porque temos um DPO a rever, que depois tem que ir para o Não é Conselho de admissível. Ética, e estamos realmente Até porque, como te digo, Pedro, numa consultoria jurídica da excelência, aquilo que tu mais aportas ao teu cliente, com inteligência artificial, com ferramentas como essa, etc., tu tens uma quantidade enorme de respostas ao segundo, Sim, não é? instantâneas. Imediatamente a seguir. O que tu precisas é que o teu advogado da excelência, o teu advogado experiente, o teu advogado que conhece mundo, consiga interpretar as coisas na conjugação de todos esses fatores para dar um cunho pessoal e para dar um cunho que ainda, na minha opinião, só o fator humano, para já, daqui a pouco tempo se calhar não será assim e eu penso que não será assim, mas para já só o fator humano, só o ser humano ainda consegue dar, que é esse cunho muito pessoal na interpretação das coisas, na experiência, no enquadramento em relação às cidades ou ao país onde se está a fazer o negócio. Ora, isto é uma advocacia de excelência de consultoria. Ao contrário, e com todo o respeito, verificação de cumprimento de regras de compliance, de entrega de determinada documentação, é uma checklist. Sim. É fazer visto. Está cumprido, está. Esta resposta tem de ser imediata. Esta resposta é um trabalho Sim, não podem ser meses nem anos, porque de maneira perdem-se assim as nenhuma. De maneira nenhuma. oportunidades. Porque as empresas vão reclamar, os outros Claro. departamentos vão reclamar do departamento legal, sem dúvida. E como é que a transformação digital e a inteligência artificial está a impactar já no Muito, dia de Pedro, hoje muito. a parte legal e Muito. o trabalho dos advogados? Muito, totalmente. Eu sou um enorme crítico no funcionamento do ordenamento jurídico, nomeadamente português, e da mentalidade, da falta de instrução e de educação que paira à volta ou paira nos tribunais, nos escritórios de advogados, nas instituições ligadas a áreas legais, registros e notariado, etc. Eu sou um crítico grande, acho que as pessoas deviam estar muito mais instruídas, deviam estudar muito mais. E quando digo estudar, não são determinados códigos de lei, são outras ferramentas que lhes permitem ter um arcabouço e uma abordagem dos temas muito mais completa e ter um poder de resposta com a informação muito mais lúcido, muito mais esclarecido. Hoje em dia, a inteligência artificial e ferramentas como essas permitem-te dar resposta a grande parte das dúvidas e das questões que tu colocas. À parte disso, ferramentas tecnológicas, e eu não estou a falar de inteligência artificial, estou a falar do comum das ferramentas tecnológicas, hoje em dia Comunicação, de permitem-te, videoconferência, de... fazes um divórcio online quase, ou fazes um contrato de trabalho em 20 segundos, fazes um arrendamento em segundos. Uma boa parte das coisas que tinham necessariamente de ser feitas por advogados já não têm de ser. Há ações judiciais de cobrança de dívida em que o advogado não é preciso para coisa nenhuma. E um departamento interno de uma empresa com muito menores custos do que o outsourcing, de ir buscar um advogado para fazer isso, não precisa de o fazer e tem os mesmos resultados. Uma qualquer instituição, uma qualquer empresa que tenha de apresentar 200, 300 ações judiciais em tribunal, não precisa de um advogado quase hoje em dia para o fazer. Há de ter alguém no seu departamento interno que, em termos de revisão de documentos, com ferramentas tecnológicas, de preparação de ações de mera cobrança de dívida, com ferramentas tecnológicas, já não precisa do advogado para nada. Agora, o advogado sim continua a ser preciso, e é aí que eu julgo que ainda faz alguma diferença, recuperando aquela expressão de ter necessidade de 1/3 da excelência técnica, de 1/3 de tecnologia,
e de um terço de business, o advogado conseguir estruturar isso de tal forma que seja uma mais-valia na parceria que tem com o seu cliente. E aí acho que a inteligência artificial ainda não chegou, vai chegar em breve, mas nós ainda conseguimos ser uma mais-valia nisso. E não tenho a menor dúvida que é o futuro da advocacia, porque, como te digo, Pedro, trabalhar para apresentar ações judiciais em tribunal que são todas iguais, faturas não pagas, para que é que eu preciso de um advogado? Eu introduzo os dados numa qualquer ferramenta e aquilo apresenta uma ação feita em segundos. Por isso, o futuro da advocacia não pode ser por aí, nem é por aí. Mas todas estas ferramentas e evidentemente a inteligência artificial é incrível. E nós termos isto no telemóvel à distância de um clique é fundamental para nós, ajuda muito na resposta ao cliente, dá muito conforto ao cliente e eu não tenho a menor dúvida de que se o comum dos clientes ainda não tem na sua estrutura um departamento legal com alguém que o ajude nesta perspectiva, deveria ter. Deveria ter. Bem. As tecnologias e estas ferramentas e as soluções digitais ajudam, não é? Portanto, em todos estes pontos que tu falaste, mas também levantam algumas questões, não é? Em termos de, por exemplo, na questão do AI, não é? Não, e não só limitando o AI, tu falaste muito bem, muitas das coisas são automações ou tornar mais rápidos algumas tarefas que são repetitivas, isso, não é? Que cuidados éticos e que cuidados temos que ter de governança, não é? Para, ao adotar, do ponto de vista jurídico, ao adotar estas ferramentas, estas automatizações, cada vez mais recursos a... Temos desde logo um grande desafio, recuperando o que te estava a dizer há pouco em relação à mentalidade e à forma de estar, por exemplo, da advocacia e a forma como a advocacia é vista, não só pela ordem dos advogados portugueses, mas também pelas estruturas estatais, autoridades, etc., é preciso mudar um pouco a mentalidade, porque, como te digo, Pedro, dou-te um exemplo diferente agora. Se qualquer cliente apresenta um projeto ou um escritório de advogados e necessita de ter uma determinada assessoria legal, se nós fizermos a desconstrução daquilo que aparentemente é o trabalho dos advogados, tu hoje em dia chegas à conclusão, por exemplo, numa operação de M&A, numa compra de uma empresa, e o departamento legal diz, é necessário cumprir estas 9 ou 10 fases. Dessas 9 ou 10, se calhar 8 ou 6 ou 7 ou 8 fases já conseguem ser feitas e podem ser feitas por não advogados, com repercussão nos custos, na eficiência e no poder de resposta. E é um exemplo muito simples a esse nível, revisão documental. Se tens uma ferramenta dentro da tua estrutura, da tua empresa, que faz revisão documental em segundos, para que é que vais contratar 10 advogados para rever documentos, pagos a um peso, não a peso de ouro, ou seja o que for, mas a um dinheiro muito considerável, se tu próprio, dentro da tua estrutura, consegues dar essa resposta e dizer os documentos que são fundamentais para isto são estes e estão aqui. Consegues, desconstruindo, otimizar, ter um poder de resposta e otimizar as operações de uma forma em que o advogado pode passar a ter muito menos importância. Evidentemente que há ferramentas, Legal Project Management. Era isso que eu ia te perguntar assim. Mas dou-te outro exemplo, se calhar ainda mais paradigmático. O Legal Design. O Legal Design mais não é do que desmistificar um pouco aquelas palavras complexas que os juristas tanto Isso gostam faz de muita usar. falta. Muitas vezes um simples desenho, simplificar as coisas e transmitir ao grupo com quem está-se a trabalhar aquilo que é preciso fazer e porquê, ao invés de apresentar um documento com um montão de palavras que uma boa parte das pessoas não percebe, é muito mais fácil. É uma ferramenta que hoje em dia qualquer estrutura jurídica dentro de um grupo de trabalho de uma empresa deveria usar. Legal Design. A revisão de documentos. A revisão de documentos ou outras operações como Legal Engineering. Há um professor muito bom, Richard Susskind, que eu aconselho obviamente que qualquer jurista leia os livros dele, sobre o futuro das profissões, o futuro da advocacia, inteligência artificial aplicada à advocacia. É uma pessoa de excelência, é um dos homens fortes da área, talvez o homem mais forte da área tecnológica e legal no Reino Unido. É um privilégio ler e ouvi-lo, e ele faz menção a uma série de subprofissões na área legal
depois desta desconstrução que se faz nas operações, em que uma boa parte dessas coisas não precisa de ser feitas por advogados. Sim, muito interessante esse ponto que tu mencionaste várias vezes. Portanto, a fronteira cada vez está mais ténue entre as profissões, não é só a questão Mas legal. isto, desculpa só para terminar o raciocínio, isto faz com que muito facilmente possa haver algum tipo de hostilidade, fricção entre aquilo que é jurídico ou não jurídico, o que é de advogado ou não é de advogado. E aparecer uma ordem dos advogados e dizer o seu desculpe, mas não pode fazer isto porque isto é exclusivamente trabalho de advogados. E eu acho que a mentalidade deveria mudar a esse nível, sinceramente. E que a ordem dos advogados deveria alargar horizontes, abrir portas para que uma série destas atividades pudesse ser feita por não juristas, porque, como te digo, Porque já é. já é. Deixemos de hipocrisias. Deixemos de hipocrisias. E um qualquer contrato de trabalho ou de arrendamento ou algum documento deste género, ou uma cobrança de dívida, é feita num clique, num computador, sem necessidade de um advogado. Mas é engraçado, o AI traz muitas oportunidades, muitos desafios, mas também muitas oportunidades. O mesmo se passa, por exemplo, na área que eu sou engenheiro informático. Muitos do software hoje em dia, estavam-me a contar com um diretor de um banco, de um grande banco português, no domingo pegou e foi gerar aplicações, que é uma técnica muito simples, que é hoje em dia fazer código, fazer aplicações sem ter qualquer tipo de programação. Portanto, ele pegou nisso e depois chegou ao nosso cliente e disse, pronto, eu já fiz isto aqui, tem aqui já um software a correr que eu fiz durante o fim de semana, agora façam-me isto empresarial. Portanto, ele no fundo quase fez esse design, mas do ponto de vista do que é que ele queria, quais eram os requisitos que ele tinha e do design da solução, pronto, neste caso de uma solução, dos requisitos para a sua solução, das funcionalidades, com autonomia, sem precisar do programador, sem precisar do gestor de projeto, sem precisar da pessoa para testar o software, mas depois, claro, passa a quem direito, tal como aqui deve-se envolver sempre no É fundamental os advogados que no para final validar, não é? de todo este processo esteja um jurista, esteja um advogado a coordenar e a gerir toda esta gestão e esta fluidez de informação que existe e que pode ser programada por pessoas que não são juristas. Ou seja, haverá sempre necessidade de, no fim do processo, estar alguém da área legal a coordenar tudo isto e a dar seguimento ao tema com o carimbo, com as chancelas e um jurista. Deixa-me contar-te um episódio muito engraçado que durante o período de Covid, para tu veres aquilo que são os novos paradigmas da advocacia, durante o período de Covid, candidatei-me a um programa na Universidade de Milão, de Coding for Lawyers. Ou seja, algo que, com um professor, uma pessoa, foi um prazer falar com ele, mas vivíamos momentos em que não podíamos sequer sair de casa. Então eu queria fazer o programa online e para ver bem o paradoxo que ainda existe por vezes em determinadas instituições, e Itália é um país de excelência nesta área de novas tecnologias aplicadas ao direito. Itália, daquilo que eu conheço, é capaz de ser dos países mais desenvolvidos a esse nível. Tens muitas ligações e com Tenho, lá, não é? sim. E vou muito à Itália e ainda há um mês atrás estive numa conferência em Bolonha nesta área. E é um prazer, de facto, aprende-se muito e para além do network, etc., mas aprende-se muito nessas locações. Mas então eu candidatei-me a esse programa na Universidade de Milão e fui admitido, mas disseram-me, o senhor, para cumprir os requisitos e entrar, tem de pegar em documentos originais, ir à Embaixada de Itália em Lisboa, assinar e certificar as assinaturas, traduzir tudo e apresentar-nos isso. Mas se nós estamos no Covid, eu não posso sair de casa. E acabei por não fazer o programa. Logo Milão que sofreu imenso com o Covid. Acabei por não fazer o programa porque, ao mesmo tempo em que se pretendia inovar e ser diferente e dizer que tudo se resolve com novas tecnologias, etc., aparece alguém que diz, o senhor para fazer isto e ser muito ágil e expedito, etc., tem de ir à Embaixada de Itália a Lisboa e apresentar documentos originais, não há digitalizações, há cópias, há certificados que têm de ser carimbados, etc., e se o senhor não fizer isso não pode ser admitido no curso. Ainda vivemos estas contradições, mas se não houver uma mentalidade de novas tecnologias, de negócio, de excelência técnica, não vamos lá. Aqui uma questão muito importante para a nossa audiência de gestores de empresas de tecnologia, gestores de PMEs, líderes, e como tu tens este background muito interessante de contencioso e arbitragem, uma pergunta para quem está a ter projetos tecnológicos, muitas das vezes internacionais, etc. Quais são as principais fontes de conflitos? Onde é que surgem mais os conflitos?
Quais são os principais pontos, assim, da tua experiência? Pedro, eu diria que se calhar via a coisa por outra perspectiva, é que se calhar é uma inicial e é bem mais importante. Nesta negociação de contratos, muito antes de pensarem, ou de pensarmos ao detalhe, qual pode ser a fonte de conflitos em específico, aquilo que é fundamental na redação e na negociação desses contratos, desde logo, é que as pessoas percebam, se tiverem um litígio, aonde é que vão litigar, em que língua é que vão litigar, em que tribunal e em que condições é que vão litigar. Porque se eu fizer um acordo com uma qualquer empresa na Índia e criar, eu, empresa portuguesa, e tiver um qualquer conflito na interpretação de uma determinada norma ou na propriedade de um determinado produto, porque isso sim, por exemplo, é algo que se aplica muitas vezes. Quem é que é proprietário do quê? Ou de que país, ou em que país tem origem este produto? Isso sim são coisas por vezes difíceis de definir nos nossos dias, mas se tu tiveres um conflito relativamente a isso, ou onde é que tu vais litigar? E o português diz, eu acho que é em Portugal, e o indiano diz, não é nada, é na Índia. Exato. É um bocadinho diferente. E aplica-se o direito português? Não, aplica-se o direito indiano. Então vamos fazer um julgamento depois disto. Temos um problema todo tamanho, vamos reclamar a Nova Delhi as dezenas ou centenas de milhares de euros que temos de reclamar, com todos os custos que isso tem, lá, sem língua, sem estar confortável, etc, etc. Por isso, o preliminar disto tudo é, na redação de um contrato, dizer assim, se isto der asneira, ou onde é que nós vamos litigar, com quem é que nós vamos litigar, em que condições, em que língua, aí a arbitragem hoje em dia tem um papel fundamental. E qual é o momento certo? Imagina então um CEO vai fazer um contrato com a Índia, um exemplo, ou com Moçambique, questões que também connosco se colocam por vezes. Temos lá um grande projeto, o nosso maior projeto é neste momento Cabora Bassa. Mas imagina então uma empresa que está, como tu dizias, a querer trabalhar com a Índia, em que momento da negociação é que tu aconselhas na elaboração do primeiro documento, nem que seja um memorando de entendimento. Mas mesmo, no memorando de entendimento já é uma boa pista, porque na proposta pode ser um bocadinho agressivo, dizer lá onde é que vai ser o tribunal. Sem dúvida. A partir do momento em que tu entras num documento assinado, porque uma proposta é unilateral, correto? Mas a partir do momento em que há a aceitação de proposta e nós passamos... Contrato, NDA... um acordo de confidencialidade, etc., um memorando de entendimento, um vulgar gentleman's agreement, há parte de um contrato, mas se houver isso, de imediato devem ser estabelecidas condições muito claras, na certeza de que, até numa emissão de uma fatura, tu já podes inserir ou adicionar algumas cláusulas, onde já dás umas linhas de orientação, dizendo, atenção, porque o pagamento é feito cá, e em caso de conflito, se calhar é aconselhável pensar nisto, até na emissão de uma fatura. Mas, mais concretamente e de uma forma muito mais ponderada e equilibrada, na elaboração do primeiro ou na redação do primeiro documento, o Departamento Legal tem um papel fundamental ao esclarecer de uma forma clara e inequívoca que se houver um problema, ele vai ser gerido, por exemplo, num tribunal arbitral em Paris, de acordo com as regras da Câmara de Comércio Internacional, debatido em língua francesa ou em portuguesa, com as partes e a arbitragem a ser feita por 3 árbitros. Um nomeado por uma parte, outro nomeado por outra e um terceiro árbitro que há de ser da Câmara de Comércio Internacional, por exemplo. Isso são regras muito claras em que nos permitem ter muito conforto relativamente à forma como estes conflitos vão ser geridos, porque isto tem outra coisa, Pedro. Quando tu falas deste tipo de ferramentas ou deste tipo de contratos, os tribunais comuns em Portugal não têm conhecimento técnico para isso. Não têm. Então, a melhor defesa que o cliente pode ter nisso é socorrer-se de arbitragem. Porquê? Porque vai poder nomear um árbitro em quem confia e que sabe perfeitamente que essa pessoa está tecnicamente habilitada, não só em termos legais, mas essencialmente de conhecimento do negócio para poder debater aquilo. Porque se tu hoje em dia fores debater determinados assuntos da tua atividade específica para um tribunal comum em Portugal, 99% das pessoas que estão nesse tribunal não percebem absolutamente nada do que estás a falar. E isso não é confortável para o cliente. Sim, isto é muito curioso. Para quem nos está a ouvir, esta dica pode poupar não só muitos milhares de euros, como muitas horas e muitos cabelos mesmo, não é? Porque realmente muitos dos nossos clientes, sejam empresas startups que estão a crescer, grande parte deles, os clientes são internacionais.
e muitos dos que já estão estabelecidos pensam em ir para outras regiões, Sem dúvida. às vezes com um escritório, outras vezes só remotamente, mas parte substancial das suas faturações são já internacionais, Sim. mesmo aquelas empresas médias. E muitas das vezes, no momento que estão a fazer o negócio, eles não pensam que pode correr mal, nem quais são Sem os dúvida. riscos que podem acontecer. E realmente ter um centro de arbitragem, ter essas regras Definir essas definidas regras muito claras. E há desde cedo, uma que é mundialmente pode ser- conhecida e respeitada, que é a Câmara de Comércio Internacional em Paris, e Sim. uma pessoa, e que tem um paradigma que a mim me encanta. Make it simple. As regras e os contratos, os acordos sugeridos pela Câmara de Comércio Internacional são sempre o mais simples possível. E o engraçado que me diz a lei de Murphy, não é? Que conhece a famosa Sim. lei de Murphy, que é normalmente um problema corre da pior forma, da pior maneira, no pior altura e quando menos espera. Portanto, e esta questão dos litígios, que identificaste aqui muito bem, e realmente é muito importante, acontece por vezes até com clientes que menos espera, porque de repente são comprados e afinal o contrato já não estão interessados ou querem transferir o contrato para outra empresa, podem surgir dúvida. conflitos de interesse, etc. Questões de concorrência, etc. Com essas mudanças, que muitos dos nossos clientes também são investidos, são comprados, ou têm merge, e isso coloca Pedro, também... há um livro, desculpa interromper-te, que se chama O Mundo é Plano, que te explica isso muito, muito bem. Onde é muito fácil de subcontratar hoje em dia e que te dá um exemplo muito engraçado a esse nível. É que cada vez que tu vais a um McDonald's, por exemplo, fazes uma encomenda, falas com alguém que muitas vezes tem um sotaque estranho e que tu pensas que está por trás da parede para onde estás a falar. E essa pessoa não está por trás da parede, está na Índia. E o teu pedido, que é feito aqui no Porto, a um microfone, a uma parede de um McDonald's na cidade do Porto, Puxa, pode ir à Índia, que meu depois Deus. dá uma indicação à pessoa que está no balcão mais à frente onde tu vais pagar e receber o teu McDonald's. Porquê? Porque a gestão desse tipo de atividade é muito mais barata, é muito mais fácil de fazer num escritório na Índia do que num escritório em Portugal ou em Espanha, onde o preço de cada trabalhador a gerir essas encomendas é muito mais alto. Então tu estás a trabalhar remotamente ou estabelecer ligações contratuais com países como esses, como eu próprio te posso dar um exemplo. Podes-me dizer assim, Vasco, preciso deste documento para amanhã de manhã. São 10 da noite e eu preciso deste documento para amanhã de manhã. Não tivesse eu inteligência artificial hoje em dia, podia telefonar ao meu colega da Índia e dizer assim, olha, faz-me este contrato que estás a começar o dia, faz-me este contrato agora, porque eu preciso dele daqui a 10 horas. E quando tu acordares amanhã de manhã, o contrato está pronto. E eu cobro-te um determinado valor e vou pagar um valor ao meu colega que me fez o contrato ou que me preparou o contrato. Enquanto eu aparentemente estava a dormir e enquanto estavas a dormir. E das 10 da noite para as 8 da manhã o contrato apareceu feito. Tu vais ficar contente. Mas eu fui fazer o contrato subcontratando Sim, alguém a na terceira Índia. parte. Se isso der conflito, como é que eu vou gerir isto? O meu colega vai reclamar num tribunal da Índia o valor que eu tenho de lhe pagar, a questão do McDonald's, as coisas, McDonald's, salvo seja, mas eu dei Sim, uma brincadeira, mas Retalhista. este tipo de subcontratação, há um problema, vais reclamar à Índia, se não tiveres as regras bem definidas, aquilo deixa de fazer sentido, deixa de ser rentável. Por isso, podes perfeitamente subcontratar, tens vários destinos no mundo onde é muito apetecível subcontratar, isso é de conhecimento geral, mas se não tivermos essas regras bem esclarecidas e bem preparadas, aquilo que aparentemente é muito rentável e muito simpático e dá um bom dinheiro ao fim do mês, deixa rapidamente de dar e transforma-se num problema teu também. Muito bem. Aqui já em jeito de reta final, que mensagem é que tu gostavas de deixar para as empresas que nos estão a vir, para os líderes das empresas que estão a crescer, que estão a expandir, que estão a ser investidos, etc., e que querem alinhar tudo o que eles estão a fazer e poderem fazer, inovar, poderem quebrar com o estabelecido, mas em conformidade jurídica? Pedro, sem dúvida nenhuma de que a consciencialização de que o departamento legal é uma parte, é um braço essencial na estrutura destas empresas, sendo certo que o próprio departamento legal ou a pessoa que está à frente desse departamento tem de ter esta mentalidade e esta consciência de que
é essencialmente preventiva, é uma estrutura que deve servir para orientar o cliente e não para resolver os problemas que, entretanto, apareceram aos clientes. É uma estrutura que deve servir para acompanhar, estar perto do cliente e fazer o caminho com ele, prevenindo problemas, em vez de os solucionar, quando as asneiras já estão feitas, mas onde é fundamental que cliente e advogado falem a mesma linguagem. O advogado tem de estar preparado, conhecendo de uma forma muito detalhada o negócio do cliente e o cliente tem de se sentir confortável e saber que o advogado, que muitas vezes já está dentro da sua própria casa, o advogado, chamado advogado in-house, que é alguém que de facto tem uma experiência e uma capacidade de gestão e de coordenação deste tipo de atividades no estrangeiro, por exemplo, que dá conforto ao advogado, ou que dá conforto ao cliente. E se isso existir, as coisas fluem, a equipa está bem constituída e as coisas acontecem. Se não for assim, ainda há muito quem olhe dessa forma e nós temos de respeitar. Se o advogado não conseguir transmitir esse conforto ao cliente, o cliente também não vai ter a percepção de que precisa de alguém como o advogado para o acompanhar nas negociações, na evolução dos negócios, na prevenção de problemas. E se essa mentalidade não mudar, as coisas não vão correr bem. Quero acreditar que as pessoas estão cada vez mais conscientes de que precisam de mudar a forma de pensar e criar equipas onde o advogado tem um papel fundamental na estruturação dos negócios. Muito obrigado. Obrigado eu, Pedro. É um por prazer. esta Foi um partilha. prazer. A tua experiência e esta clareza das explicações que aqui nos deste para empresas e organizações do mundo mais tecnológico que querem realmente, como tu disseste muito bem, não esperar pelos problemas, mas sim antecipar e prevenir e evitar. Sim, sim. E é muito interessante esta mudança de paradigma do advogado tradicional que resolve os problemas para um advogado que antecipa, conhece o negócio, acompanha e que está lá e que vai às missões e que leva ao cliente e que também muito interessante o ponto que tu disseste do cross-selling, não é? Identifica, vou-te apresentar, tem aqui negócio, passar uma oportunidade daqui para ali e vou sublinhar só aqui 2 ou 3 pontos que achei especialmente curiosos nesta tua experiência de consultoria internacional, nesta partilha que aqui deste, portanto a importância do advogado não só ter excelência técnica, como o conhecimento, mesmo nas áreas tecnológicas, e de aprofundar e aportar valor ao negócio, não é? Portanto, estes 3 pontos que tu sublinhaste, no fundo, mesmo sublinhando também aqui a questão do cross-selling e a questão do legal design, portanto, mostrar, mapear de forma clara para quem, um novo cliente ou um cliente que está a evoluir o seu negócio com novos desafios, novas oportunidades, como é que todo este glossário e como é que explicar-lhe o paradigma e o panorama que ele tem e o centro de arbitragem. Esta parte também é fundamental, pensarem desde cedo para não a arbitragem, só como um pequeno esclarecimento, a arbitragem, por exemplo, a arbitragem é vista como reunindo determinadas características que os tribunais comuns não têm. A excelência técnica, rapidez e eficiência na resposta, confidencialidade. Uma grande empresa não quer ver os seus assuntos expostos nos jornais, e nós infelizmente sabemos que isso é uma realidade. Segredo de justiça. E a arbitragem tem conseguido dar essa resposta, evitando, ou através da confidencialidade, evitando a exposição dos negócios dos clientes na praça pública, havendo uma resposta com qualidade, com capacidade, em tempo útil e com custos prevenidos. São mais altos normalmente, mas o cliente sabe o que vai pagar e porquê. Num tribunal pode não ser assim. E demora muitos anos. Obrigado mais uma vez, Pedro. Muito obrigado. A quem gostou e quem nos acompanha, por favor, façam então os 5 estrelinhas, não é? Se realmente gostaram muito deste podcast, sigam-nos, quer no LinkedIn, quer no Spotify ou mesmo no YouTube, que está a crescer muito. Muito obrigado mais uma vez por nos ouvirem e obrigado Pedro. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado.